Boa tarde, meus amigos. Estamos de volta para dar início ao nosso Momento de Fé. Durante esta semana, nós estamos comentando sobre a Bíblia como livro. Não sei se os amigos sabiam, mas domingo passado, que foi o segundo domingo deste mês, né, de dezembro, foi comemorado o Dia da Bíblia. Então, a propósito deste assunto, eu estou aproveitando para comentar aqui com os meus amigos algumas coisas interessantes sobre a Palavra de Deus. Nós já fizemos, assim, um passeio pela Bíblia toda. Eu mostrei para os meus amigos, inclusive, as divisões da Bíblia, né? E, por exemplo, ontem eu falei aqui sobre a inspiração da Bíblia, a natureza da inspiração da Bíblia, que não é uma inspiração humana, natural, mas é uma inspiração única, exclusiva, a gente chama de inspiração canônica. Daí o nome cânon, que significa o sagrado. É uma inspiração muito especial. Falei sobre isso ontem. E hoje eu gostaria de comentar sobre a questão de como ler e estudar a Bíblia. Porque você, por exemplo, pega uma Bíblia, aí como é que você vai fazer? Como é que você vai ler? Como é que você vai estudar? Então, tem duas regras primeiras a respeito disso. A primeira diz assim, que você, para poder ler e estudar a Bíblia, precisa reconhecer que a interpretação da Bíblia deve ser feita não em bases intelectuais, mas em bases espirituais. Então não é um filósofo, não é um intérprete de alguma coisa deste mundo que vai, com o seu entendimento, a sua sabedoria, interpretar a Bíblia. Não é. A Bíblia ela exige um critério, um caráter. Então, eu queria mostrar para os meus amigos sobre isso, o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 14, onde o apóstolo Paulo diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, né? E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, é que a pessoa, para interpretar, entender a Bíblia, tem que ser em bases espirituais. E agora eu vou traduzir isso de uma outra maneira. É com fé e com oração. Então você tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E segundo, você ao ler a Bíblia, você pede a Deus que abra os teus olhos para que tu possas entender a palavra, tu possas compreender aqueles pontos mais obscuros e que, enfim, você possa ter um entendimento das coisas de Deus com o auxílio do próprio Deus. A outra regra sobre a questão de ler e estudar a Bíblia é a seguinte: você não vai, ao ler a Bíblia, esperar entender tudo imediatamente. Porque há pessoas que querem logo saber de tudo, assim. A Bíblia tem certos mistérios, tem certos segredos, certas coisas que, para a pessoa penetrar, tem que primeiro pedir a ajuda de Deus. E há coisas que nós jamais iremos penetrar. Há coisas que nós jamais saberemos. Vamos ter que chegar lá no céu, e lá no céu é que Deus então vai nos revelar. Eu tenho, se for possível, eu quero ter uma boa conversa com o apóstolo Paulo. Eu tenho umas perguntas para o apóstolo Paulo. Eu digo, Paulo, como é que tu escreveste isso? E ficou para nós aqui o problema de interpretar, de entender. Como é que tu escreveste isso, Paulo? Eu vou perguntar para ele quando eu chegar lá no céu, que eu me encontrar com o apóstolo Paulo. Então, é isso, meus amigos. Sabe o que é que a Bíblia diz sobre essa questão? De que nós não devemos ter a presunção de entender tudo imediatamente? Olha só, o texto é Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Eu já estou
com a minha Bíblia até marcada aqui para ler. Olha o que diz aqui a palavra. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, resumindo, é assim, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As coisas ocultas são para Deus, nosso Senhor, que as criou. Então, aí está. E para terminar o meu comentário sobre como ler e estudar a Bíblia, eu queria só dizer mais uma coisa para os meus queridos amigos. 2 pequeninas regras de interpretação. 2 pequeninas regras de interpretação. Se chama a lei do contexto, é a primeira, e a segunda é conferir escritura com escritura. Então você, para entender a Bíblia, você vai ter que ler os versículos anteriores e os posteriores, para você então saber a razão daquela frase, daquele comentário. A gente chama isso a lei do contexto. E também a outra lei é conferir escritura com escritura. Nunca uma informação bíblica é sozinha. Sempre ela é repetida ou ela é citada num outro lugar. E aí nisso é que consiste a riqueza do estudo bíblico. Então, meus amigos, é isso aí. Que Deus ajude a você, que Deus ajude a mim, que Deus ajude a todos nós para que nós possamos ler a palavra de Deus e entendê-la para o nosso crescimento espiritual e para a bênção de todos nós. Eu queria agora convidá-los, como sempre eu faço, no final da nossa reflexão bíblica, eu queria convidá-los para nós orarmos ao nosso Deus. Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus neste momento. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença mais uma vez. E eu quero te agradecer, meu Deus, mais uma vez, porque Tu concedes para nós o privilégio de termos em nossa mão a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a Palavra Eterna, o livro santo, o livro sagrado que nos abençoa. Obrigado, Pai, porque nós temos esta Bíblia na nossa mão. Ó Pai, agora ajuda-nos a manuseá-la, a entendê-la, a fazer como os antigos faziam, que até a expressão era essa, que eles comiam a palavra, eles se alimentavam do livro sagrado. Então, Pai, ajuda-nos, abençoa a cada um dos meus irmãos, a cada um dos meus queridos amigos, para que nós possamos, dessa forma, assim, crescer espiritualmente e obedecer à palavra de Deus. Pai, essa é a minha oração, esta é a minha súplica e eu a faço com fé e te agradeço em nome de Jesus e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Meus amigos, nós vamos encerrar agora o nosso momento de fé, mas só que eu queria dar um pequenino aviso, eu queria lhes fazer um convite. Olha, hoje é quarta-feira e nós teremos daqui a pouquinho o nosso culto lá na nossa igreja em Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. Tome nota do endereço. É Avenida Suburbana, que agora se chama Avenida Dom Helder Câmara, né? 4661. 4661. Del Castilho. Então, estaremos lá, 7h30 desta noite. A entrada é franca. Está acontecendo uma coisa curiosa. Os nossos cultos sempre são bastante frequentados e nós então fazemos, como é que se diz, inscrição, porque tem esse problema da pandemia, esse problema de não ter aglomeração, então nós estamos com o espaço limitado, né? Então nós temos um número determinado de pessoas. Mas às quartas-feiras, por acaso está havendo assim uma certa folga. Então, você pode aproveitar uma das cadeiras vazias que está lá e nos dar o prazer da sua visita. Se você chegar e a igreja estiver lotada, não tem problema, você entra. A gente te recebe da mesma forma, né? Não há problema nenhum. Então, daqui a pouquinho, 7h30, né? Estaremos lá, os pastores estarão lá, haverá a pregação da palavra de Deus, você vai sair muito abençoado. Tome nota mais uma vez. É a Avenida Dom Helder Câmara, que é suburbana, 4661 Del Castilho.
daqui a pouco, às 7h30 desta noite. Até lá, meus amigos, ou até amanhã, ou até novamente nos encontrarmos. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.